Se você vai trabalhar com temperagem de chocolate, uma ferramenta que você tem que dar muita atenção na hora de escolher é o termômetro. E para isso você tem duas escolhas. O infravermelho, que é esse aqui, o laser, que certamente você já deve ter topado aí de frente com um deles quando você foi entrar em algum estabelecimento e o pessoal está usando para conferir a temperatura das pessoas que estão entrando dentro do comércio. E tem esse aqui também, que é o de espeto, que é o mais acessível, o mais simples que você pode encontrar. A diferença entre eles é basicamente essa. Esse de espeto, ele faz um pouquinho mais de sujeira, porque você vai ter que espetar ele, né? Você vai ter que colocar ele no meio do chocolate para conferir a temperatura, mas você precisa prestar atenção. Essa ponta não pode encostar na tigela, no bowl, porque certamente ela vai estar mais quente, então pode gerar uma confusão aí de temperatura. Você achar que seu chocolate está em uma temperatura e na verdade ele está em outra. Então tem que sempre manter a ponta do termômetro no meio do chocolate. E o tempo de resposta dele é um pouquinho maior, leva alguns segundinhos. Então, às vezes na situação, no ambiente que você trabalha, pode dar diferença. E aí depois também tem esse a laser, que ele vai medir o seu chocolate de forma superficial. Então você precisa estar atenta que na hora de tirar essa medida do chocolate, você precisa misturar ele bem para que ele fique totalmente homogêneo, para você conferir a temperatura. E a resposta é imediata, que isso é um ponto bem positivo para ele. Só que você precisa, na hora de medir a temperatura, focar ele em 3 pontos do seu chocolate. E a diferença entre esses 3 pontos não pode passar de ponto 2. Ou seja, se você mediu aqui, deu 29,7, aqui você mediu, deu 29,9 e aqui deu 30, ok, tá dentro do parâmetro. Se der uma diferença muito maior do que isso, então quer dizer que ele ainda não está homogêneo. Então você vai precisar misturar novamente até ter um padrãozinho ali entre essas temperaturas. E o ponto negativo dele, na minha opinião, atualmente tem sido o preço. Por conta da situação que a gente está vivendo de pandemia, a procura dele tem sido muito grande, então acaba subindo o preço. Na época que eu comprei, eu paguei entre 55 a 60 reais, nem tem tanto tempo assim. Hoje em dia, se você for procurar o preço deste termômetro na internet, os mais baratos, os lugares mais baratos, você vai pagar 180. Em alguns casos, chega a 300 reais. Esse daqui é a pilha e esse daqui é uma bateria. Então, tá chegando a Páscoa, já troca a pilha, a bateria dos seus utensílios para não ter nenhum problema, das vezes ele começar a falhar durante a utilização. E aí, conseguiu colocar na balança os pontos positivos e negativos de cada um? Conseguiu fazer a sua escolha? Coloca aqui nos comentários para mim saber.